Oi, gente! Tô de volta, eu e minhas plantas, para o segundo dia de leitura do livro O Quarto Caminho. Esse livro é um livro muito especial, eu tô muito feliz de estar podendo compartilhar ele aqui com vocês. Vamos lá, eu vou continuar de onde eu parei ontem, tá? Para começar o estudo de si mesmo, é necessário estudar métodos de observação de si mesmo. Mas isso, por sua vez, deve se basear numa certa compreensão das divisões das nossas funções. Nossa ideia comum dessas divisões é completamente errada. Conhecemos a diferença entre as funções intelectual e emocional. Por exemplo, quando discutimos algumas questões, pensamos nelas, as comparamos, inventamos explicações ou encontramos explicações reais. Tudo isso é trabalho intelectual. Ao passo que o amor, o ódio, o medo, a desconfiança, etc., são emoções. Mas com muita frequência, ao tentar nos observar, misturamos até mesmo as funções intelectual e emocional. Chamamos pensamento quando de fato sentimos e sentimento quando pensamos. Mas no decorrer do estudo, aprenderemos de que maneira essas funções diferem. Há, por exemplo, enorme diferença de velocidade entre elas, mas falaremos mais sobre isso posteriormente. Há, por outro lado, duas funções que nenhum sistema de psicologia comum divide e compreende de maneira correta: a função instintiva e a função motora. A primeira, a função instintiva, se relaciona com o trabalho interno do organismo. A digestão dos alimentos, as batidas cardíacas, a respiração são funções instintivas. Os sentidos comuns também fazem parte da função instintiva. A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, a sensação de frio e calor e coisas assim. E isso é tudo realmente. Dos movimentos externos, só os reflexos mais simples pertencem à função instintiva. Os reflexos mais complicados cabem à função motora. É muito fácil distinguir a função instintiva da motora. Não temos de aprender nada que pertença à função instintiva. Nascemos com a capacidade de usar todas elas. Por outro lado, todas as funções motoras têm de ser aprendidas. Uma criança aprende a andar, a escrever e assim por diante. Há uma diferença muito grande entre as duas funções, uma vez que não há nada inato nas funções motoras e as funções instintivas são todas inatas. Desse modo, na observação de si mesmo, é necessário, primeiro que tudo, dividir essas quatro funções e classificar de imediato tudo o que se observa, dizendo: isso é função intelectual, isso é função emocional, etc. Se praticarem essa observação por algum tempo, poderão notar algumas coisas estranhas. Por exemplo, verão que na observação, o que é realmente difícil é que vocês se esqueçam dela. Verão que na observação, o que é realmente difícil é que vocês se esqueçam dela. É que vocês se esquecem dela. Vocês se esquecem da observação. Começam a se observar e as suas emoções se ligam a alguma espécie de pensamento e vocês se esquecem da observação de si mesmos. Por outro lado, depois de algum tempo, se continuarem esse esforço de observar, que é uma nova função, não usada da mesma forma na vida corrente, notarão outra coisa interessante, que geralmente não lembram de si mesmos. Se pudessem estar conscientes de si mesmos durante todo o tempo, seriam capazes de se observar todo o tempo, ou pelo menos enquanto quisessem. Mas porque não podem se lembrar de si, não podem se concentrar. E é por isso que têm de admitir que não têm vontade. Se pudessem se lembrar de si, teriam vontade e poderiam fazer o que quisessem. Mas não podem se lembrar, não podem ter consciência de si e assim não têm vontade. Às vezes podem ter vontade por um breve período de tempo, mas essa se dirige para outra coisa qualquer e vocês não pensam mais nela. É essa a situação, o estado de ser, a condição a partir da qual devemos começar o estudo de nós mesmos. Muito cedo, porém, se continuarem, chegarão à conclusão de que quase desde o começo do estudo de si mesmos, vocês terão de corrigir algumas coisas que não são corretas, arrumar coisas que não estão em seus lugares certos. O sistema tem uma explicação para isso.
somos constituídos de tal modo que podemos viver em 4 estados de consciência. Mas tais como somos, só utilizamos 2. Um, quando estamos dormindo, e outro, quando dizemos que estamos acordados. Isso é, no estado presente, quando podemos falar, ouvir, ler, escrever, etc. Mas esses são apenas 2 dos 4 estados possíveis. O terceiro estado de consciência é muito estranho. Se alguém nos explicar o que ele é, começamos a pensar que o temos. Esse estado pode ser chamado consciência de si. E muitas pessoas, se lhes perguntarem a respeito, dirão: sem dúvida, somos conscientes. É necessário um tempo suficiente ou esforços repetidos e frequentes de observação de si, antes que reconheçamos verdadeiramente que não somos conscientes, que só potencialmente o somos. Espera que eu me perdi, achei. Se nos perguntam, dizemos: sim, eu sou. E nesse momento somos, mas no momento seguinte deixamos de nos lembrar e não somos conscientes. Assim, no processo de observação de nós mesmos, temos a percepção de que não estamos no terceiro estado de consciência, de que vivemos somente em 2. Vivemos no sono ou num estado de vigília que o sistema chama de consciência relativa. O quarto estado, denominado consciência objetiva, nos é inacessível, porque só pode ser alcançado através da consciência de si, isso é, começando primeiro por se tornar consciente de si, para mais tarde poder conseguir alcançar o estado objetivo de consciência. Calma que daqui a pouco ele vai falar mais sobre esses estados, tá? Desse modo, ao mesmo tempo que nos observamos, tentamos estar conscientes de nós mesmos, mantendo a sensação de eu estou aqui, nada mais. E este é o fato que toda a psicologia ocidental, sem uma única exceção, não percebeu. Embora muitas pessoas chegassem muito perto disso, não reconheceram a importância desse fato e não se deram conta de que o estado do homem, tal como é, pode ser mudado, de que o homem pode lembrar-se de si, se tentar por um longo tempo. Não é questão de um dia ou um mês, é um estudo muito longo e um estudo de como remover obstáculos, porque não nos lembramos de nós mesmos, não somos conscientes de nós mesmos devido a muitas funções erradas da nossa máquina. E todas essas funções têm de ser corrigidas e postas no caminho certo. Quando a maior parte dessas funções estiver no caminho certo, esses períodos de lembrança de si mesmo se tornarão cada vez mais duradouros. E se tornarem suficientemente longos, adquiriremos 2 novas funções. Com a consciência de si mesmo, que é o terceiro estado de consciência, adquiriremos a função chamada emocional superior. Embora ela seja igualmente intelectual, porque nesse nível não há nenhuma diferença entre intelectual e emocional, como é no nível comum. E ao chegarmos ao estado de consciência objetiva, que é o quarto estado que ele tinha falado, adquiriremos outra função, chamada intelectual superior. Não precisa tentar decorar isso, ele vai falar mais disso. Os fenômenos que chamo de psicologia supranormal pertencem a essas 2 funções. E isso porque, quando fiz aquelas experiências há 25 anos atrás, cheguei à conclusão de que o trabalho experimental é impossível, porque não é uma questão de experiência, mas de mudança de estado de consciência da pessoa. Olhando o tempo ali para ver se dá ainda. Acabo de lhes dar algumas ideias gerais. Tentem me dizer agora o que não compreendem, o que querem que eu explique melhor. Muitas coisas, né? Tentem fazer-me as perguntas que quiserem, seja em relação ao que eu disse ou às suas próprias dúvidas. Assim será mais fácil começar. Pergunta: para atingir o estado superior de consciência, é necessário estar permanentemente consciente de si mesmo? Resposta: não. Não podemos fazer isso. Portanto, não é questão de estar permanentemente consciente. No momento, só podemos falar a respeito do começo. Devemos estudar a nós mesmos, de acordo com essa divisão das diferentes funções. Quando pudermos, quando nos lembrarmos de fazê-lo, porque nisso dependemos da sorte. Quando nos lembrarmos, deveremos tentar estar conscientes de nós mesmos. Isso é tudo que podemos fazer. É isso. Um beijo, até amanhã.